Bem, olá gente, meu nome é Emiliana, eu fiz residência e diagnóstico por imagem na medicina veterinária em animais de grande e pequeno porte, na Universidade de Guarulhos, tá? E aí vou contar pra vocês um pouco como foi minha antes da residência, no momento da residência e como está sendo depois, tá? Eu escolhi a área de diagnóstico por imagem, na verdade, foi muito sem querer. Eu detestava essa matéria na faculdade, vamos dizer assim, que eu quase peguei DP nessa matéria. E eu tava indo para a de odonto. E aí, na área de odonto, meu TCC era de odonto, eu tava já procurando serviço em odonto veterinário, até que a ex-mulher agora, né, mas na época a mulher do dono da clínica de odonto era ultrassonografista e radiologista, e ela me chamou pra acompanhar ela. Um dia que eu tava de bobeira lá na clínica, ela falou assim, você não quer me ajudar? E eu fui ajudar ela. Quando eu comecei a acompanhar mais ela na área e tudo mais, eu falei, isso deve ser mais interessante, né? Foi aí que eu saí da clínica da odonto e fui onde ela trabalhava, começar a fazer estágio com ela lá. Ela foi uma a doutora Patrícia Matos, então um beijo se ela chegar esse vídeo nela, porque ela foi um exemplo assim pra mim, que foi o que me fez me tornar a profissional que eu sou hoje, vamos dizer assim, ela é um exemplo. Então, acabei começando a estudar mais para odonto e tudo mais. Eu, a princípio, não queria fazer residência, eu tinha muito medo de não passar na residência. Então, eu estava decidindo, eu estava me preparando em trabalhar em clínica, conseguir o dinheiro para fazer uma pós-paga. Mesmo detestando clínica, eu já estava tentando me preparar ali psicologicamente para conseguir fazer isso, porque eu queria o quanto antes começar uma pós na área de imagem. Até estava conversando com a doutora Patrícia na época de já começar a trabalhar na área, como eu já estava fazendo estágio há um tempo com ela, já tinha um certo conhecimento ali. A gente estava pensando, tentando me colocar como trainee na clínica, para eu já ficar ali na área de imagem mesmo. Mas no meio dessa história toda, a professora Angélica, que era a coordenadora na época, veio conversar comigo. Ela também foi um grande exemplo, uma grande professora para mim. Eu carrego ela comigo, vamos dizer assim, para sempre. Porque ela chegou e falou assim, Emi, por que você não faz a prova? Porque se você passar, pelo menos você está na residência. Se não passar, pelo menos você tentou. E aí eu comecei a estudar, a Patrícia me ajudou muito nessa parte também, ela fazia provinhas pra mim, pra eu fazer na época. E a gente usava muitos livros da Cibele Carvalho, que é o Ultrassonografia em Pequenos Animais, do TRAL, que é o Diagnóstico de Radiografia em Veterinária. E eles são a base, assim, sempre foi a base, tanto quando eu estava estudando, quanto na residência em si e depois da residência. Eles foram os dois livros que mais carreguei e carrego ainda hoje, né? Tá, como escolher a instituição? Vamos dizer assim, como eu falei que eu não tinha nem intenção de fazer pós, de fazer residência, então eu não fui atrás, né? Eu fiz na UNG só porque a professora Angélica me deu aquela orientação na hora, falou, faz, e eu fui fazer, mas já fui fazer com muitas intenções, lógico, estudei pra passar, tudo lá, passei, mas fora a UNG eu não fiz mais nenhum lugar, então foi meio que aquilo, ou eu passava na UNG ou passava não passava, né? E aí eu ia fazer o que eu já estava planejando fazer, que é trabalhar em clínica para conseguir pagar uma pós mesmo. Até que o dia eu recebi a ligação, depois eu fiz a prova, tudo mais, e aí recebi ligação do professor responsável falando que eu tinha passado.
Foi uma surpresa ali na hora que eu nem esperava, eu não tava, literalmente não tava esperando nada, né? Então eu fiquei muito feliz de ter passado, e muito grata também pela professora Angélica de ter me dado esse empurrãozinho, porque literalmente se não fosse ela, eu não teria nem tentado. Durante a residência. Durante a residência, minhas primeiras impressões, na verdade, ali na universidade, eu sou formada na graduação pela UNG mesmo, né? Então, eu sempre fiz estágio no hospital. Eu sabia mais ou menos ali a rotina, como era, como funcionava, eu conhecia quase todo mundo ali, então não foi uma... Eu não tive muita... Como que eu posso dizer? As minhas impressões na época foram o que eu já imaginava, vamos dizer assim. A rotina em si eu já imaginava, as pessoas, como se tratava as pessoas ali, eu já tinha um certo conhecimento pelo tempo que eu fiz estágio no hospital. Então, na verdade, o que me pegou mesmo foi a diferença dos professores. Teve alguns professores que pararam de me tratar como aluno e começaram a me tratar como colega de trabalho. Por um lado, isso foi bom. Por outro, eu acho que não foi tão bom, porque teve alguns que começaram a se impor muito, e fazer muito estrelinha, assim, né? Vamos dizer assim. Deixando até um pouco do respeito de lado. Então, foi uma coisa até que, na época, eu fiquei um pouco chateada de ver professores que eu admirava perder aquela coisa da admiração por uma coisa de mais, literalmente nojo, assim, pelo tipo de comportamento que comecei a ver. Mas foi mais essa parte mesmo, a gente aprende, não é só os professores que são assim, qualquer outro profissional que a gente conheça acaba sendo assim, alguns profissionais acabam sendo assim, né, é saber lidar com essa situação, e acabei aprendendo a lidar com essa situação que eu não sabia. As dificuldades porque raio-x e ultrassom eu tenho que enxergar em tons de cinza, basicamente, então eu tenho que ver todos aqueles órgãos que a gente aprende na anatomia topográfica, eu tenho que ver eles em cortes, em sombras e em tons de cinza. Então a maior dificuldade que eu tive mesmo não foi nem pela rotina, eu sempre gostei de rotina agitada. Tanto que eu fui trabalhar no hospital público depois, a gente fazia muitos exames por dia, então eu sempre gostei desse agito todo. O problema, a dificuldade foi no começo, de aprender a enxergar de novo, não de novo, mas aprender a enxergar diferente. Então, pegar as pequenas diferenças das doenças, pequenas mudanças entre as doenças ali, tem doenças que elas são parecidas nas imagens, então saber o que eu tenho que indicar, o que eu não tenho que indicar, o que eu posso descartar, o que não posso descartar, um exemplo ali, o pulmão, edema cardiogênico, não, acho que isso pode cortar, mas tem doenças ali que elas são muito parecidas na imagem, e a dificuldade foi conseguir aprender ali a diferenciar elas. Até hoje a gente aprende, então até hoje tem coisas que a gente está aprendendo a diferenciar, né? Então, além eu tenho um ventilador rodando, porque eu tô morando no sul e dá um calor dos infernos, e os cachorros latindo, então eu percebi, conversando com pessoas que fizeram a pós, que é o que eu tinha imaginado no começo, e a residência, que a curva de aprendizagem na residência, ela é muito maior. Porque você tá ali o dia a dia na lida. Então lógico, você tem o suporte do professor, você tem ali o tempo de estudar a situação para poder fazer um laudo, para poder fazer uma boa avaliação da imagem.
Mas você tá na lida, você tem exame todo dia, você tem ali discussões de caso todo dia. Então, é diferente se eu, por exemplo, eu entrasse na clínica e aí tentasse, tá trabalhando na clínica e tentasse estudar a parte de imagem, com certeza a minha curva de aprendizado, se eu fizesse uma pós e da residência, é de muito diferente. Então, da residência eu tive um aprendizado muito rápido. Na primeira semana aí eu já fui pegando, já fui fazendo laudo, já fui corrigindo e é assim, é o dia inteiro, das 7, 8 às 5, só ali dentro do hospital, na rotina do hospital, não tenho o que comparar, vamos dizer assim. E aí os recursos que tinha, na época o hospital estava em reforma, o ultrassom foi uma coisa que pecou um pouco, bastante, mas em questão de equipamento foi uma coisa que pegou um pouco, mas depois logo eu entrei no outro hospital escola para trabalhar como responsável mesmo, uma das responsáveis pela área do ultrassom, então acabou que ali equiparando, né? Mas a gente tinha a biblioteca sempre aberta em mãos, a gente tinha professores sempre ali dispostos a ajudar, tinha a professora responsável pela área também, então ela tá sempre ali no WhatsApp, tava 2, 3 vezes na semana ali no setor com a gente tinha as técnicas em radiologia que também entendiam muito, então elas mesmas a gente já conversava ali, então os recursos que eu tinha, eu tentei usar todos. Os livros, a professora, os outros professores, as outras áreas, as técnicas, tudo. Hoje eu digo que todo posicionamento que eu aprendi, a técnica de posicionamento que eu sei, a técnica da máquina do raio-x eu sei, foi por causa das técnicas de radiologia que trabalhavam lá no setor. Pós-residência. Vamos dizer assim que eu respira. Quando tava acabando a residência, eu já fui atrás de trabalhar por fora, mas por causa dos horários ali, eu acabei indo para a área de ministrar aula mesmo, aula para auxiliar de veterinário, então não tinha nada a ver com a residência. Só que eu vejo que isso me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito tímida, e aí dar aula foi uma coisa que me obrigou a me abrir para as pessoas, me obrigou a querer conversar mais com as pessoas, a passar ali uma informação melhor para as pessoas, de uma forma melhor, vamos dizer assim. Então isso me ajudou bastante na ansiedade de quando a residência estava acabando, porque querendo ou não, a residência ela é ótima, tem uma curva de aprendizado maravilhosa, porém você tem todo o suporte ali. Se você errar, tudo bem, você ainda é residente. Se você, lógico, se você errar muito feio aí, né, acaba tendo ali a puxão de orelha e tudo mais, é normal. Mas você ainda pode errar, né? Os meus laudos, todos eles passavam por revisão professora para depois ser liberado. Então a gente tinha um suporte ali. E aí sair desse suporte para um momento que você não tem nada, né? Então você não tem ninguém para te ajudar. Se você errar, errou, né? Então não tem ninguém para revisar nada, não tem ninguém para te auxiliar se você não sabe o que está acontecendo. Não tá. E aí isso é uma coisa que me dava muita ansiedade, muito nervosismo, não tem como, né? Eu saí da graduação e entrei na residência logo em seguida ali. Então, quando eu tava para sair da residência, eu sabia que eu ia perder todo esse suporte, não tem como, né? Mas, como eu me preparei para isso? Basicamente, me preparei na ansiedade. Vamos dizer assim que
eu sou conformada com as coisas, mesmo sendo ansiosas, eu pensava, vai acabar, fazer o quê? Eu vou ter que me virar, né? Quando eu tava acabando a graduação, que eu pensei em entrar na clínica, até hoje eu não gosto de clínica, mas eu falei assim, vai acabar, eu tenho que fazer alguma coisa, não tem como fugir disso, e da residência a mesma coisa, vai acabar, eu tenho que fazer alguma coisa, não tenho como eu fugir disso. E aí, graças a Deus, então, eu falo assim que meu caminho ali, depois da graduação, então eu fiz a graduação, da graduação, no tempo ali dos 5 anos, eu já entrei na residência, e da residência eu consegui entrar num hospital muito bom, que é o Hospital da Anclivepa, que também me trouxe um aprendizado gigantesco, e tinha pessoas ali que mantiveram o mesmo tipo de comportamento que na residência. Então, troca de discussão de caso, dá pra chamar outro pra conversar, mostrar a imagem, discutir, olha, pra mim tá isso, mas eu não tô entendendo bem, e tudo mais. Mesmo não tendo tanto contato com o professor e ninguém pra te corrigir, a troca ali na Anclivepa foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Eu vou contar a Anclivepa, porque eu só saí da Anclivepa porque eu mudei de estado, né? Então eu vou contar ali a Anclivepa como um extra da residência, vamos dizer assim, porque a rotina era muito mais pesada, mas ali a interação entre os profissionais era quase a mesma, né? Só era todo mundo formado e não tinha professor, mas a gente acabava tendo troca de informação, troca de caso ainda da mesma forma, né? Então, quando eu cheguei aqui no Sul, que aí eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, eu não tinha essa troca de informação, de discussão de casos e tudo mais, e chamar para ver a imagem, para a gente ter uma decisão ali da situação, foi assustador, é óbvio. Mas isso me trouxe um novo desafio também, me mostrou que a gente pode e a gente consegue fazer essas coisas, porque a gente está se preparando justamente para isso, a gente só tem que ir, né? E a residência nesse momento da minha vida, que foi sair de um estado que eu conhecia, uma cidade que eu conhecia muita gente, para um estado quase 800 quilômetros longe, que eu não conheço ninguém, me ajudou muito, porque aqui o peso da residência é grande, não é todo mundo que faz. E quem faz a residência, a pessoa sabe que estava dentro do hospital, sabe que tinha um suporte, sabe da rotina, então o olhar para uma pessoa que tem a residência é diferente. Mas isso tira a credibilidade da pós? Lógico que não. Mas também a gente não pode ser hipócrita e falar que não é diferente. É diferente. A pós, você tá ali sexta, sábado, domingo, às vezes, dependendo da pós, é uma semana inteira, outras é um mês inteiro. Na residência, eu fiquei 2 anos, trabalhando dentro do hospital, de segunda a sexta, das 7 às 5, né? Eu com suporte professor, com a rotina de hospital. E o pessoal sabe disso. Então, quando você fala que você fez residência, há um peso diferente, as pessoas já sabem que você tem um conhecimento diferenciado, não que é diferente, mas é diferenciado, né, de uma pessoa que tem pós. Como se preparou para entrar no mercado de trabalho quando estava acabando? E aí, por causa disso, acabou me ajudando muito em encontrar um serviço rápido. Então, em 15 dias que eu tinha me mudado, eu já tinha conseguido arrumar um emprego. Por eu ter já uma experiência de rotina hospitalar, né? Tanto na residência ali, na rotina mesmo da residência, quanto na Anclivepa em si. Então, pra cá, pelo menos eu sou relativamente nova. E tem gente que tem certo preconceito sim, com uma carinha mais nova, com pessoa mais nova. Então, ao ser falado que foi feito residência, há peso sim, tá? Uma maior facilidade para arrumar serviço.
E se eu não tivesse feito a residência, com certeza não teria o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza não teria a experiência que eu tenho hoje, com certeza não teria a mão que eu tenho hoje, o olho principalmente que eu tenho hoje, tá? Justamente pelo número de casos que eu peguei que na pós eu não pegaria. Se eu tivesse feito a clínica, com certeza não teria dado tanta importância para a imagem, eu não teria ter tido tempo de estudar tanto na imagem. Então é diferente, não que tenho que dizer. Se eu não conseguisse se eu não tivesse conseguido passar na residência, hoje já eu seria uma pessoa totalmente diferente. Talvez eu teria voltado para odonto, porque a odonto com a clínica acaba sendo um pouco mais facilitado de ser feito. E aí eu tenho, na clínica acaba tendo uma rotina maior da odonto, até eu conseguir pegar a mão na imagem. Então é diferente, né? Então ali trabalhando na clínica eu não ia conseguir ter tempo de fazer os ultrassons para poder treinar, não ia ter tempo de conseguir pegar os raios-x para treinar. Ia ser diferente, totalmente diferente, não tem como dizer. Graças a Deus eu consegui passar, graças a Deus tudo isso aconteceu, porque não sei bem, acho que já teria surtado antes, né? E não tenho o que dizer, né? Então, minha experiência foi a residência. Eu sei, eu acredito que isso me deu uma bagagem gigantesca aí atrás. É uma bagagem que hoje me ajuda muito. Hoje é um peso muito importante para os meus clínicos. Então, eu sou autônoma e o fato de você feito residência, o fato ali de ter entrado na Anclivepa, são coisas que chama muito atenção. E aí eu falo da Anclivepa porque se não fosse a residência, eu não teria entrado na Anclivepa. E como eu falei, pra mim ali, pelo pouco tempo que eu acabei passando por ter mudado, ele é só um bônus da residência, né? Então, não tenho o que dizer. Eu gostaria de ser uma professora angélica para vocês, falando que não pode até custar para poder fazer a prova, mas faça, tente, estude, se esforce e tente. O máximo que vai acontecer é você não conseguir. E aí vai lá, estuda, vê no que você pode melhorar e vai atrás e tente de novo, tá? Porque foi uma coisa que foi muito importante para mim, para minha área profissional, para quem eu sou hoje, e eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse conseguido passar, e se não fosse a professora Angélica na minha vida de ter dado esse empurrãozinho. Então, eu super indico a residência, o aprimoramento, de tentar fazer, tá?